Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 15 de março. O plenário do Supremo Tribunal Federal declara constitucional a lei que impede o aumento de salários dos servidores até o fim de 2021. A lei foi aprovada no ano passado para reduzir o desequilíbrio fiscal provocado pelos gastos com a pandemia da Covid-19. Esse é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Presidente do STF suspende concurso da Polícia Militar do Pará por causa do agravamento da pandemia. Ministério Público Federal pede ação imediata do Ministério da Saúde para evitar falta de oxigênio em Rondônia. E ainda, Justiça Federal em Minas Gerais rejeita pedido de intervenção na mineradora Vale. O Supremo Tribunal Federal decidiu adotar medidas ainda mais restritivas quanto à circulação de servidores na Corte diante do agravamento da pandemia da Covid-19 no DF. Em comunicado emitido hoje à tarde, a presidência do STF informou que a administração do tribunal, que já estava com presença em patamar abaixo de 10%, funcionará nas próximas 2 semanas de modo completamente remoto. Ou seja, as sessões plenárias e outras atividades do tribunal continuarão normalmente, mas sem a presença do presidente e equipe. A medida foi tomada por recomendação da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde do Supremo. A presidência recomendou ainda que servidores de todos os setores da Corte mantenham-se em trabalho remoto. Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou constitucional a lei complementar que proíbe o reajuste nos salários de servidores federais, estaduais e municipais até 31 de dezembro de 2021. Essa lei foi aprovada no ano passado, com o objetivo de reduzir os impactos gerados pelos gastos com o enfrentamento à pandemia. O julgamento foi em sessão no plenário virtual. As 3 ações diretas de inconstitucionalidade foram propostas pelo PT, PDT e Podemos e questionavam o congelamento de salário dos servidores públicos. A medida seria uma forma de compensar os gastos públicos extras com a pandemia de Covid-19. Para os partidos, os artigos 7º e 8º da Lei Complementar, que alteraram dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, violam os princípios constitucionais da autonomia administrativa dos entes federativos e da irredutibilidade salarial, bem como prejudicaram a eficiência dos serviços públicos. Os partidos argumentam ainda que, sem reajustes pela inflação, haveria, na prática, redução da remuneração. O relator das ações no STF, ministro Alexandre de Moraes, destacou que o objetivo da lei complementar é evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo seja sustentada e compensada pela União, no repasse de verbas a estados e municípios. O ministro entendeu que a lei está totalmente de acordo com a Constituição. No voto, o ministro disse que, no caso, verifica-se que não houve uma redução do valor da remuneração dos servidores públicos. Apenas proibiu-se temporariamente o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de Covid-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. O plenário virtual acolheu o entendimento do relator. Os ministros também afastaram a ocorrência de violação dos preceitos constitucionais que garantem a não redução de remuneração, a manutenção do poder de compra dos servidores e ainda o direito adquirido. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determinou a suspensão do concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará, com 67 mil inscritos, em razão do agravamento da pandemia de Covid-19 no estado. De acordo com o ministro Luiz Fux, a realização das provas no último domingo representaria grave risco de lesão à saúde pública. Ele destacou ainda que o concurso poderá ser feito em nova data, quando a situação for avaliada como segura. O caso veio parar no STF em pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo Ministério Público do Pará contra a decisão do Tribunal de Justiça Estadual, que havia autorizado a realização das provas. Para o MP, mesmo a adoção de medidas sanitárias, como um rigoroso plano de policiamento nos locais de prova e o aumento no número de salas, não seria suficiente para garantir a segurança dos candidatos.
A decisão tem efeito para outros concursos, ficando proibida a realização de provas presenciais enquanto durarem as fases vermelha ou preta da classificação do nível de risco prevista em decreto estadual. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, o deputado federal Daniel Silveira teve a prisão em flagrante substituída pela prisão domiciliar. Mas, além de ser monitorado por tornozeleira eletrônica, o parlamentar terá que cumprir uma série de restrições. Quem explica para a gente é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. O deputado federal está preso desde o dia 17 de fevereiro de 2021, em razão de um vídeo publicado no YouTube em que faz ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal em clara afronta, segundo o ministro Alexandre de Moraes, aos princípios democráticos, princípio republicano e o princípio da separação dos poderes. O deputado federal, de acordo com a decisão, poderá continuar exercendo o seu mandato parlamentar junto à Câmara dos Deputados pelo sistema remoto de comunicações e deve permanecer na residência por ele indicada ou indicada pela sua própria defesa. Mas há situações em que o deputado federal não poderá incorrer. A primeira delas, não poderá conceder entrevistas sem prévia autorização judicial e nem sequer receber qualquer tipo de visita sem ordem judicial também, sem que haja uma autorização judicial. O deputado também não poderá se comunicar com quaisquer um dos investigados nos 2 inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. O inquérito das fake news, inquérito 4781, ou o inquérito que apura atos antidemocráticos, o 4828. E por fim, o ministro Alexandre de Moraes ainda determinou que o deputado não poderá acessar qualquer rede social, YouTube, Facebook, Instagram ou Twitter. Segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, quaisquer uma dessas determinações, se forem descumpridas injustificadamente, poderá fazer retornar a ordem de prisão anteriormente decretada. Essa e outras decisões do Supremo Tribunal Federal você acompanha tudinho aqui na TV Justiça. A Procuradoria-Geral da República recorreu nesta segunda-feira da decisão do Superior Tribunal de Justiça que anulou as quebras dos sigilos do senador Flávio Bolsonaro, investigado no esquema das rachadinhas quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. A PGR pede que o caso seja analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, o vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, vai avaliar os fundamentos do recurso e decidir se há questão constitucional que justifique a análise pelo Supremo. Veja a seguir, Ministério Público Federal pede ação imediata do Ministério da Saúde para evitar falta de oxigênio em Rondônia. Voltamos já. Uma Constituição é a norma base do sistema jurídico nas sociedades democráticas. O objetivo de uma Constituição é limitar a atuação dos poderes para a garantia dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. A Constituição é a norma de hierarquia superior num sistema jurídico democrático e condiciona hierarquicamente as demais normas, seja no seu critério material, seja no seu critério formal. O Ministério Público Federal pediu providências urgentes ao Ministério da Saúde para evitar falta de oxigênio em Rondônia. O pedido saiu do Gabinete Integrado de Acompanhamento da Pandemia da Covid-19, GIAC Covid-19 do MPF, depois que o órgão recebeu uma documentação do governo do estado de Rondônia, informando que 4 cidades emitiram alerta da única empresa fornecedora de oxigênio medicinal, a Cacoal Gases, dizendo que os estoques devem durar apenas mais 15 dias. A documentação enviada ao GIAC destacou também que o Estado enfrenta 100% de lotação dos leitos de UTI há 48 dias e que existe uma lista com 137 pacientes aguardando por uma vaga, sendo que desses casos, 98 são graves. Além das providências para evitar o desabastecimento de oxigênio, o GIAC e o MPF pedem que o Ministério da Saúde avalie uma forma de distribuição diferenciada da vacina, como já ocorreu em outros estados da região norte, diante dessa situação de colapso.
A Justiça Federal em Minas Gerais rejeitou o pedido de intervenção da empresa Vale em ação que pede reestruturação administrativa e judicial na mineradora. Na ação civil pública com pedido de liminar, o Ministério Público Federal em Minas Gerais pretende que a Justiça autorize intervenção na mineradora. A Associação Nacional de Mineração e a Comissão de Valores Imobiliários também são partes do processo. No pedido, o MPF requer que a Vale seja condenada a reestruturar suas políticas internas de segurança e prevenção de desastres, afirmando que a companhia menosprezou riscos ambientais e humanos. Mas, na decisão, a juíza da 14ª Vara Federal de Belo Horizonte, Ana Cristina Rocha Gonçalves, entendeu que a pretensão do MPF, além de usurpar a competência fiscalizadora precípua do Poder Executivo, implicaria em violação aos princípios constitucionais da separação de poderes, da propriedade privada, do Estado mínimo e da livre iniciativa. Ainda segundo a sentença, o pedido do MPF não encontra respaldo na Constituição e converteria o Estado brasileiro, por meio do Poder Judiciário e subsidiariamente do MPF, em verdadeiro administrador e gestor de risco de uma empresa privada, o que, a toda evidência, escapa por completo às funções do Estado. A sentença da Justiça Federal de Minas Gerais determinou que o processo seja remetido ao TRF da 1ª Região, em Brasília. Policiais devem gravar autorização de morador para entrada em residência. A decisão é da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado definiu que agentes policiais, caso precisem entrar em uma residência para investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão também deve ser registrada por escrito, sempre que possível. No caso analisado pelos ministros, um homem havia sido condenado por tráfico de drogas depois de uma invasão policial não autorizada na casa dele. Os policiais alegaram que tiveram a autorização do morador para ingressar na residência, onde encontraram cerca de 100 gramas de maconha. Mas o acusado afirmou que os agentes forçaram a entrada e que ele não teve como se opor. O relator na 6ª Turma foi o ministro Rogério Schietti Cruz. Ele ressaltou que deve ser vista com muita reserva a afirmação usual de que o morador concordou livremente com o ingresso dos policiais. E destacou a importância do direito à inviolabilidade do domicílio. Ele vai além da própria pessoa suspeita do crime. Esse direito, ele protege todos os moradores daquela residência. Ele protege os pais do suspeito, os filhos, porque todos nós, quando estamos dentro de nossas casas, queremos ter, pelo menos, a tranquilidade de que não sofreremos um abuso pelo Estado sem um motivo que a lei autorize. Então, é preciso realmente rigor. É claro que isso vai dificultar um pouco o trabalho policial, mas nós temos que avançar dentro de uma perspectiva civilizatória para não permitir que seja tão vulgarizado o ingresso em domicílios. A 6ª Turma entendeu que é indispensável a comprovação da necessidade da medida e do caráter voluntário do consentimento do morador para ingresso na residência. O ministro Rogério Schietti Cruz pontuou ainda que, assim, será confirmada a licitude de provas obtidas e haverá também proteção, tanto para o residente quanto para os policiais. E isso eleva, digamos, não só o grau de conscientização da população, mas eleva também a responsabilidade daqueles que, nas suas esferas de poder, atuam. Juízes, promotores, delegados, policiais, né? Porque cada um tem a sua responsabilidade. E nesse ponto, as decisões do STJ, segundo eu acredito, têm avançado para cada vez mais exigir mais responsabilidade de todos e otorgar um grau de cidadania maior a toda a população. O colegiado estabeleceu o prazo de 1 ano para o aparelhamento das polícias, o treinamento dos agentes e demais providências necessárias para evitar futuras situações de ilicitude, que possam, entre outros efeitos, resultar em responsabilização administrativa, penal e civil dos policiais, além da anulação das provas colhidas.
E no próximo bloco, STJ decide sobre prazo para pedido de danos morais por exposição a pesticida. Voltamos já. A Constituição é responsável por garantir direitos fundamentais historicamente conquistados pela sociedade, inclusive impedindo que tais direitos sejam abolidos por maiorias ocasionalmente formadas. O prazo para pedir danos morais por exposição ao pesticida DDT conta da ciência dos malefícios pela agente de saúde. A decisão do Superior Tribunal de Justiça. O diclorodifenil tricloroetano, conhecido como DDT, é um pesticida que foi bastante utilizado para combater os mosquitos vetores de doenças como malária e dengue. Desde 2009, o uso do produto está proibido no Brasil por causa dos prejuízos que ele pode causar à saúde. O DDT é um inseticida neurotóxico. Ele, em dose de exposição muito alta, leva a tontura e eventualmente pode levar até convulsão e eventualmente pode levar à morte, sim. A exposição crônica ao DDT, como é o caso dos trabalhadores da FUNASA, pode levar ao desenvolvimento de algumas doenças. Alguns estudos avaliaram o impacto da exposição do DDT ao desenvolvimento de alguns certos cânceres. O Josué trabalhou com DDT entre 1980 e 87. Ele conta que o serviço era feito sem nenhuma proteção. Apesar de, até hoje, não ter sofrido consequências com o manuseio do produto, muitos colegas de trabalho, segundo ele, morreram vítimas de câncer ou apresentaram problemas de saúde. A gente trabalhava sem os EPIs, sem material adequado para manusear esse inseticida, né? E a gente não tinha máscara, não tinha luva, não tinha material nenhum que desse proteção. E o que a gente usava era apenas esse capacete, essa roupa que eu estou com ela, esse capacete de alumínio aqui. O Antônio também trabalhou como agente de endemias, mas no combate ao barbeiro, inseto vetor da doença de Chagas. Na época, início dos anos 80, ele usava um inseticida chamado BHC, ou hexaclorobenzeno, parecido com DDT. O serviço era realizado sem cuidado algum. Antônio está saudável, mas teve colegas com menos sorte. A gente trabalhava até mesmo sem máscaras, sem EPIs, fazendo esse trabalho. E muitos de nossos colegas hoje já faleceram devido aos problemas causados por essa inseticida. Em 2015, um agente público exposto ao pesticida DDT ajuizou uma ação por dano moral por temer a própria saúde. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região reconheceu a prescrição do processo. Para o TRF1, o termo inicial do prazo de 5 anos para o ajuizamento da ação seria o dia 14 de maio de 2009, início da vigência da Lei 11.936 de 2009, que proibiu o uso da substância em todo o território nacional. Como o agente só procurou a Justiça em 2015, para o TRF1, o prazo para ajuizar a ação tinha transcorrido. No recurso especial ao STJ, em que pediu o afastamento da prescrição, o homem afirmou que atuava no combate a endemias todos os dias e sem interrupção. Além disso, afirmou que não recebia informações sobre a toxicidade dos inseticidas que utilizava, não tinha o adequado treinamento para manuseio e aplicação das substâncias e nem equipamentos de proteção individual. O ministro Mauro Campbell Marques lembrou que nos casos de contaminação pela exposição desprotegida dos agentes de combate a endemias ao DDT, a orientação do tribunal se firmou no sentido de que o prazo prescricional somente tem início com a efetiva ciência do dano, ou seja, com a ciência da contaminação do organismo ou surgimento de enfermidade dela decorrente. A tese foi fixada pela primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça em julgamento sob o rito dos repetitivos, tema 1023.
Para o ministro, ainda que na situação em análise, a ação de indenização tenha sido proposta em razão de sofrimento ou angústia pelo fundado temor do agente de saúde quanto à própria saúde, deve ser aplicado o mesmo entendimento. O ministro verificou ainda que a Lei 11.936 de 2009 não traz qualquer justificativa para a proibição do uso do DDT, nem descreve eventuais problemas causados pela exposição a ele. Na avaliação do relator, não há como presumir, como fez o TRF1, que a partir da vigência da Lei 11.936 de 2009, os agentes de combate a endemias que foram expostos ao DDT tiveram ciência inequívoca dos malefícios que poderiam ser causados pelo uso ou manuseio. Uma gerente de banco recorreu à justiça para que o bônus de contratação fosse integrado ao salário, mas para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, para o Tribunal Superior do Trabalho, a parcela tem limites. O bônus de contratação tem natureza salarial, mas é pago como incentivo na contratação ou permanência de um bom profissional. No caso da gerente do Banco Safra, em Piracicaba, interior de São Paulo, foram pagos 150 mil para que ela permanecesse no emprego por mais 2 anos. Mas a gerente queria que o valor fosse integrado à remuneração. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, entendeu que a quantia serviria como motivação para a manutenção do vínculo empregatício com o banco, reforçando o reconhecimento da natureza salarial. Por isso, considerou devida a repercussão no FGTS do mês de pagamento, no cálculo das férias e no 13º salário daquele ano. O Safra recorreu da decisão no Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na terceira turma, ministro Alberto Bresciani, reforçou que a parcela tem natureza salarial e não indenizatória, ao contrário da argumentação do banco. No entanto, ele observou que a seção 2 de dissídios individuais do TST já tem entendimento consolidado sobre o tema. Eu estou conhecendo do recurso de revista por divergência jurisprudencial quanto ao tema e dando-lhe provimento para determinar que a repercussão da parcela hiring bônus se dê somente sobre o depósito do FGTS referente ao mês de seu pagamento e a respectiva indenização de 40%, no reflexo proporcional. Por se tratar de parcela paga uma única vez, o entendimento foi o de que os reflexos se esgotam no próprio mês do pagamento. Apesar da natureza salarial, a parcela tem limitações quanto à repercussão nas demais. A decisão foi unânime. O governo federal e o Conselho Nacional de Justiça lançaram uma campanha para combater a violência contra a mulher. Dor, medo, desvalorização, constrangimento. Essa é a realidade enfrentada por mulheres em todo o Brasil. O vídeo faz parte de uma campanha de combate à violência contra a mulher que tem um número preocupante. O Disque 100 e o Ligue 180 receberam quase 106 mil denúncias de violência feminina em 2020. O dado é do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A maioria das vítimas tem idade de 35 a 39 anos e se declarou da cor parda. O perfil mais comum dos suspeitos é de homens brancos e da mesma faixa etária das mulheres agredidas. O slogan da campanha do governo federal e do Conselho Nacional de Justiça é "Amor não causa dor". Quer chamar a atenção para a violência física, psicológica e patrimonial contra as mulheres. As peças publicitárias estão sendo encaminhadas para órgãos e instituições ligadas ao Poder Judiciário, como cartórios e tribunais de justiça. Os canais para denunciar os agressores são muitos. A mulher pode procurar as delegacias especializadas, telefonar para o número 100 ou 180 e denunciar também pelo aplicativo Direitos Humanos Brasileiros. Todos esses serviços funcionam 24 horas por dia, a semana inteira e também nos feriados. Se você se encontra nessa situação, procure a rede de proteção. Você não está sozinha. Essa luta é nossa. Denuncie por um país melhor para você, mulher. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.